E aí, pessoal, certinho? É nóis. Provavelmente nós tivemos uma aula de manhã, né? Terça de manhã. E essa gravação é para referente à aula da tarde, né? Que a gente não vai ter. Vocês estão vendo aqui uma luz brilhando aqui atrás, vocês desconsiderem, tá? Reflexo da lâmpada na televisão, tá bom? Faz de conta que vocês não estão vendo essa luz maravilhosa aí. Então, provavelmente, na aula da manhã nós terminamos o Teorema de Steph, falando do Teorema de Pascal, e nessa aula gravada a gente vai falar do último teorema da hidrostática, que é o Teorema de Arquimedes, tá certo? Então, seria lá o módulo, continuando o módulo 11 da apostila 4, Física 1, tá bom? Deixa eu dar uma reduzida no meu tamanho aqui, né? A gente vai falar sobre esse módulo 11 aí, tá? Finalzinho dele. Então, o Teorema de Arquimedes, né, pessoal? O Teorema de Stephen a gente já viu, o Teorema de Pascal eu espero que a gente já tenha visto também. E o Teorema de Arquimedes? Eu tenho que achar um lugarzinho para eu ficar, né? Vamos ver se aqui dá. Ó, o Teorema de Arquimedes... Arquimedes foi um dos grandes pensadores da humanidade, né? Do século 420 a.C., mais ou menos. O filósofo grego morava em Siracusa. E vocês conhecem essa... Até eu já contei o ano passado para quem estava no colégio a história do rei Eiron, que pediu para um ourives fazer uma coroa de ouro puro. Ele deu para o ourives um bloco de ouro. Falou: eu quero que você faça uma coroa de ouro puro. O ourives tentou enrolar o rei, né? Fez uma coroa não de ouro puro, tinha mistura com cobre, né? Só que o rei desconfiou, então jogou na mão do Arquimedes essa, ó, quero saber se eu estou sendo enganado ou não, né? E o Arquimedes foi tentar desvendar o mistério e não conseguia, não conseguia. Eis que um dia ele tomando banho numa banheira pública lá, não sei se tem ainda, mas tinha naquela época, no que ele mergulhou na banheira, a água subiu. Imagina a pessoa que está fixa com uma ideia, né? Na hora que ele percebeu que aquela água subiu, viu que alguma coisa... Né? Mas por que a água subiu, né? Quer dizer, uma coisa tão comum na nossa vida que a gente às vezes nem pensa, mas ele estava fixado na questão de resolver o problema e ele estava usando líquido, né, para tentar desvendar o mistério da coroa. Ele mergulhava a coroa dentro do líquido e ele queria saber qual é o volume daquela coroa, porque medir o volume de um objeto irregular é complicado. Nisso ele teve o insight, o start, né? Aí ele saiu peladão, tem essa toalha está aí porque vocês são menores de idade, não pode ver o que tem atrás da toalha, né? O horário não permite, então ele saiu pelado na rua gritando Eureka, que significa achei a solução, certo? E que solução foi essa? Foi a lei do empuxo. A lei do empuxo diz que um corpo mergulhado em um fluido, um líquido ou um gás, ele recebe deste fluido uma força verticalmente para cima. E ele não precisa estar totalmente mergulhado, ele pode estar parcialmente mergulhado, que ele vai receber essa força vertical para cima chamada empuxo. Cuidado, porque tem uma força vertical para baixo que vocês conhecem há muito e muito tempo, né? Chamada força peso, certo? O empuxo, então, é uma força que o fluido exerce sobre o corpo que foi mergulhado totalmente ou parcialmente dentro desse fluido, tá? Então, essa força vertical para cima, né? Que explica, por exemplo, por que esse barco não está afundando, né? Existe essa... Porque o peso está puxando para o centro da Terra, mas o empuxo dá uma equilibrada ali, né? De tal maneira que nós não temos o afundamento total do objeto aí, tá? Então nós vamos determinar esse empuxo aí, pessoal. Esse empuxo, na verdade, né?
Ele existe pela questão vetorial e questão de força dentro de um fluido, né? A lei de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. E quem exerce pressão são forças. Então, por exemplo, se a gente imaginar um objeto aqui, vamos ter um caso mais simples, né, para a gente entender melhor, um objeto retangular, esse objeto azul que vocês estão vendo aí, certo? Ele está sofrendo forças do líquido em todas os seus pontos, né? Lateralmente, o que vai acontecer? As forças vão se anular, porque esse primeiro vetor força aqui e esse primeiro aqui estão na mesma profundidade. Então, os valores das forças são iguais, né? E, consequentemente, a mesma coisa com os outros, né? Então, lateralmente, nós temos um anulamento das forças atuantes sobre o objeto. Porém, como a pressão é proporcional à profundidade, as forças que o objeto recebe na base inferior, que eu estou chamando de F2, ela é maior do que as forças que ele está recebendo na base inferior, que é F1, por causa da profundidade, né? Devido à diferença de profundidade aqui, F2 é maior que F1. Então, a resultante de F2 menos F1 é o que nós chamamos hoje de empuxo. Hoje não, né? Desde a época do Arquimedes, tá? Então, o empuxo, que a gente vai usar a letra E maiúsculo, é a diferença, né, do módulo de F2 menos F1. Vetores contrários, para achar o módulo, a gente subtrai. Vocês lembram disso? Regra de soma de vetores. Onde, né, o F2 é maior que o F1, então o F2 ganha do F1, então aparece essa força vertical para cima. Tá? Então, a resultante é o nosso empuxo. Mas, pessoal, o Arquimedes, ele sabia calcular experimentalmente, né? Depois ele foi no seu laboratório, fez experimentos e determinou lá o empuxo. No final eu vou falar a história da coroa. O ano passado eu contei, né? Como é que ele chegou a essa conclusão aí. Mas quem explicou matematicamente o empuxo foi um cidadão há quase 2000 anos depois, uma pessoa que vocês talvez nunca ouviram falar, principalmente na minha aula, chamada Isaac Newton, né? É o nosso mestre maior na física aí, tá certo? Então, o Newton é que deu a explicação sobre o módulo desse empuxo, né? Como é que se calcula matematicamente o empuxo. E vocês conhecem, é a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentido contrário. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Então, a gente sabe, né, que a resultante de F2 com F1 dá um vetor verticalmente para cima. Beleza, mas vamos, antes desse objeto estar aqui, o que tinha aqui? Tinha um líquido. Fluido, mas a gente está estudando líquido, né? Então vamos deixar especificamente o líquido. Então, no lugar desse objeto aqui, existia uma quantidade de líquido, que quando o objeto entrou nessa região, essa quantidade de líquido que estava aqui, ela foi deslocada. Por isso que, ao colocar esse objeto, vai aumentar o nível. Pode até, se estiver totalmente cheio, vai derramar, né? Vai transbordar. Foi aí que entrou a ideia do Arquimedes, na hora que ele mergulhou, certo? No líquido e o líquido transbordou. Então, conclusão, esse transbordamento é exatamente a porção do líquido que estava aqui. Então, se eu tirar o objeto dali, pessoal, ó, eu tirei, está tracejadinho, então quer dizer que aqui tinha um certo peso do líquido. E se tinha um peso ali, o objeto que entrou, ele teve que fazer uma ação, né, uma força, para baixo para deslocar esse objeto. O empuxo é a reação, né? Quer dizer, na hora que eu empurrei o líquido para baixo com o objeto ali, né? O objeto entrou, então ele empurrou o líquido saiu. Então tinha um peso do líquido deslocado, que eu estou chamando de PLD. Então ter essa força
para vencer esse peso. O que aconteceu? O líquido reagiu, né? Porque o objeto fez uma ação, provocando essa força PLD, que seria a intensidade da força necessária para tirar esse líquido dali. E, consequentemente, o líquido reagiu com uma força vertical para cima, que é o empuxo. Então, ó, se retirarmos o corpo do local, teremos o peso do líquido deslocado. Quer dizer, a força necessária é exatamente a força para tirar esse peso dali, ok? Então a gente chega à conclusão de que o empuxo, o módulo do empuxo, é igual ao peso do líquido deslocado, porque a terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Então, como foi feita uma força PLD, seria o tamanho da força necessária para tirar aquele peso de líquido que estava ali, o empuxo tem que ter a mesma intensidade, porque ação vertical para baixo, reação vertical para cima. Então, o empuxo é igual, o módulo dele, ao peso do líquido deslocado. Então, a gente escreve isso aí, ó. Peso é massa vezes aceleração gravitacional, mg. Peso é mg. Então, o empuxo é igual a massa do líquido deslocado vezes aceleração gravitacional, certo? Eu vou escrever uma equação aqui, pessoal, que eu vou até mudar. Deveria ter feito isso antes, mas não teve. Eu vou colocar D aqui, tá? Olha bem, a gente sabe que a densidade, deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. Densidade é a massa dividido pelo volume, certo? Se eu multiplicar cruzado, eu vou descobrir que a massa é a densidade vezes o volume. É um resultado que vale a pena vocês lembrarem. MdV, lembra dessa sequência? MdV, certo? A massa do líquido deslocado é o produto da densidade do líquido, ou a massa específica se for um líquido puro. Por isso que é melhor chamar de densidade, porque pode não ser, por exemplo, a água do mar, né, que tem aquele barco lá, tem a água, sal e mais um monte de coisa. Então é melhor chamar de densidade. Então é a densidade do líquido deslocado vezes densidade do líquido, né? Porque o líquido deslocado é o mesmo de qualquer local do líquido, vezes o volume do líquido deslocado. Então, MdV, ó, massa do líquido deslocado, é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado, que eu vou incluir, eu vou substituir. Então, no lugar de mLd, eu vou colocar dLVLD. Aí a gente chega na equação famosa do empuxo. Então, o empuxo é dado pelo produto da densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a aceleração gravitacional, tá? Então, dLVLDG. Cuidado para não confundir com a fórmula da pressão, que é DGH, né? Tem gente que confunde, é DG, porque tem DG, mas não tem o H, é DVG aí, tá? Densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes aceleração gravitacional. Então, essa é a equação importantíssima para calcular o empuxo, certo? O grande problema aí, pessoal, até coloco como uma pergunta, né? Como que eu vou encontrar o volume do líquido deslocado? Esse é o grande pepino na hora de usar essa equação aí. Outro pepino são as unidades de medida. Eu tenho falado isso a todo momento, não é nem a toda aula, a todo momento da aula. Porque em hidrostática os caras jogam tudo em grama por centímetro cúbico, atmosfera, e aí pede no sistema internacional. Aí tem que lembrar de tudo, tem que estar atento às unidades aí, certo? Mas vamos lá. Eu tenho uma esfera, por exemplo, de 0,5 metro cúbico. Grande pra caramba, né? 0,5 metro cúbico são 500 litros, certo? Um metro cúbico são 1.000 litros. Essa esfera está totalmente mergulhada dentro desse líquido 1. Olha, pessoal, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, o volume dessa esfera é exatamente o volume do líquido deslocado.
Então, o volume do líquido deslocado é 0,5 metro cúbico nessa situação, ok? Mas aí você fala assim, então beleza, é só pegar o volume do corpo. Não, não é bem assim. E se esse mesmo objeto, se essa mesma esfera tivesse num líquido 2, onde ela estivesse parcialmente mergulhado? Ó, vocês vão ver aqui que tem, aqui só dá para escrever em vermelho. Então deixa eu sair daqui que aí eu posso trocar a cor. Por exemplo, você tem ali, vocês estão vendo ali, que tem uma porção para dentro e uma porção para fora. Ó. Tem aqui um pedaço para fora, tem a parte imersa e a parte emersa, e de externo, né? E daí, como é que eu vou fazer para achar o volume do líquido deslocado? O volume do líquido deslocado é sempre a parte imersa, pessoal. Por quê? Porque é o que vai fazer com que o líquido saia. A parte de fora não vai fazer, certo? Então, ele mergulhou. Então, essa é a parte que vocês devem tomar como referência. Então, o volume do líquido deslocado, a conclusão que a gente chega é o seguinte, ó, o volume do líquido deslocado é numericamente igual ao volume do corpo que está imerso. Se for todo ele, é o volume total do corpo. Se for parcial, vocês têm que saber qual é a porcentagem. 70%, metade, um quarto, tá? Então é sempre o que está interno, o que está imerso, ok? Então tome cuidado com isso aí. Bem, agora o problema mais importante que a gente vai ter quando a gente fala do teorema de Arquimedes, que é o problema da flutuação. Então vamos imaginar aqui um objeto que flutua num líquido, pode ser a água, pode ser qualquer líquido, qualquer fluido, tá? Se ele flutua, ele está em equilíbrio. Então as forças que estão aqui é o peso do corpo, que está atuando verticalmente para baixo, e o empuxo, verticalmente para cima, né? Quer dizer, as duas se anulam e aí o corpo está em equilíbrio, flutuando dentro do, para a gente, inclusive, explicar a história do barco, né? Como é que o barco consegue andar naquele peso gigante, mesmo assim ele não afunda totalmente. Então, ó, isso aqui está em equilíbrio, isso quer dizer que eu vou igualar o peso com o empuxo, o valor do empuxo é igual ao do peso, certo? A fórmula do empuxo já decoramos, né? A densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes a gravidade. O peso, olha, aquilo que eu falei para vocês, é bom vocês, porque a gente está habituado há muito tempo, né, de escrever peso igual a mg. Mas eu vou dar uma dica para vocês, mdv. Então, no lugar do m, vocês lembrem que é dv, densidade vezes volume. Só que aí não seria do líquido, seria do corpo, né? Porque é o peso do bloco aqui, ó, o peso do corpo. Então, ó, o peso pode ser escrito, pessoal, como sendo dVg, só que a densidade do corpo, o volume do corpo vezes a aceleração gravitacional, certo? Então, ó, o empuxo é de densidade do líquido, o volume do líquido deslocado. O corpo não. É a densidade dele, o volume total dele, porque você está calculando o peso do corpo. Vezes a gravidade. A gente corta o G com o G, a gente vai descobrir que a densidade do líquido é igual. A densidade do líquido, o volume do líquido deslocado, é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo, certo? Olhando essa equação, você fala, pô, o que tem de especial nela, né? Ó, se vocês lembrarem da continha que eu vou fazer agora, vocês vão ter uma questão de graça na sua prova de vestibular qualquer aí. E essa conta é famosa, nós temos na lista de exercícios de vocês. Imagine, considere um corpo que possui 70% do seu volume imerso no líquido. A pergunta é: qual é a densidade do corpo? Eu tenho certeza que muitos vão lembrar desse resultado do ano passado e já sabem a resposta.
Só de ler ali eu sei qual que é a densidade desse corpo, né? Imerso nesse líquido. Ora, pessoal, o volume do líquido deslocado é 70% do volume do corpo. Você fala, mas eu não sei qual que é o volume do corpo. Não precisa saber. O que você tem que saber é que o volume do líquido deslocado é sempre a parte imersa. 70% é 70 dividido por 100, que dá 0,7. Então, por exemplo, se o corpo tivesse volume 120 qualquer coisa, você pegaria o 120 vezes 0,7. Isso vai dar o volume do líquido deslocado. Então, se eu pegar na equação lá, ó, dL, VLD, e substituir isso aí, eu vou chegar à conclusão, eu não fiz a... Eu já coloquei o resultado direto, mas então se a gente... Deixa eu ver só onde está. Ó, então se a gente pegar aqui, eu vou fazer do ladinho aqui, ó, densidade do líquido. Volume do líquido deslocado igual a densidade do corpo, volume do corpo, fica a densidade do líquido. Quem que é o volume do líquido deslocado? 0,7 do volume do corpo. Densidade do corpo, volume do corpo. Corto o volume do corpo com o volume do corpo. O que a gente chega à conclusão? Que a densidade do corpo é a densidade do líquido vezes 0,7. Mas quem é esse 0,7 aqui? Esse 0,7 é... Opa, o que eu estou fazendo? É a porcentagem do volume imerso. Então, pessoal, basta vocês pegarem para achar a densidade de um corpo que flutua em um líquido, pegue a densidade do líquido e multiplique pela porcentagem, 70%, 0,7, pela porcentagem do volume imerso. Então, olha lá, a densidade de um corpo que flutua parcialmente imerso em um líquido é sempre igual ao produto da massa específica do líquido, ou a densidade do líquido, pela porcentagem do volume que está imerso. É só fazer essa continha. Então, por isso que eu falei, se eu ler aqui, ó, 70%, melhor ainda, se esse líquido for a água, nem conta vocês vão ter, vai precisar fazer. Por quê? Porque se for a água, a densidade é 1. 1 vezes 0,7 dá o próprio 0,7. Então, se for a água, é só pegar o valor da porcentagem, lá, 70%. Então, a densidade do corpo é 0,7. Ah, mas e se for a água do mar? 1,2. Então, você pegaria 1,2 vezes 0,7. Então, eu gravaria esta, né? Ó, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido multiplicado pela porcentagem do volume imerso. Cuidado que no exercício, ao invés de te dar o volume imerso, ele pode dar o volume emerso, fora. Então, se tivesse 70% emerso, seria só 30%, certo? Então, isso vai nos dar a densidade de um corpo, ok? Então, grave, pessoal, esse resultado é muito importante. Tá? Aí nós temos o seguinte, ó, se o empuxo e o peso têm o mesmo valor, porque se eu pegar lá a fórmula do empuxo, densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes a gravidade, densidade do corpo, volume do corpo vezes a gravidade, a gente corta, né? Como esse submarino está totalmente mergulhado na água, no líquido, o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo. Eu corto. O que eu vou descobrir? Que a densidade do líquido é igual à densidade do corpo. Ou é melhor falar até o contrário, que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Então, o pessoal do submarino, eles vão colocando ou tirando água, né? Se eles querem ficar parado numa certa profundidade ali, eles vão colocando ou tirando água para chegar a um momento em que o empuxo e o peso se equilibram. Quando o empuxo e o peso se equilibram, totalmente mergulhado, né, a gente vai ter essa relação, que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Tá certo? Vai ficar igual, se fosse da água do mar, você ficaria igual a 1,02.
Se for parcialmente mergulhado, a gente volta no caso anterior, aí teria que pegar a porcentagem do volume imerso. E aí a gente, olha lá, densidade do corpo igual a do líquido. Se o empuxo for menor que o peso, ele afunda. Isso quer dizer que a densidade do corpo é maior que a do líquido. Se o empuxo for maior que o peso, significa que a densidade do corpo é menor do que a do líquido. É só pegar no lugar dessa igualdade e trocar por maior ou menor aqui que vocês chegarão nesses resultados, tá certo? Então essas são as condições de flutuação. E aí nós temos uma coisa, para terminar a parte teórica, né? Uma coisa chamada peso aparente, o famoso PAP, tá? Peso aparente é a diferença entre o peso real menos o empuxo. Peso aparente, pessoal, é o peso que um objeto possui quando está mergulhado no fluido. É aparente porque, por exemplo, o peso real é quando está aqui no ar. Um objeto tem 10 quilogramas de massa, ele vai ter um peso de 100 newton, né, mg. Quando você mergulha na água, a gente tem a impressão de que ele ficou mais leve. Não é que o peso real mudou, o peso real continua sendo 100 newtons, mas o empuxo vai reduzir o valor da força, né, que está sendo feito verticalmente para baixo. A resultante entre as duas fica menor. E a resultante entre as duas é o que a gente chama de peso aparente, certo? Então, por isso que um objeto dentro de um fluido, dentro da água, ele tem a impressão de que ele é mais leve. Exatamente porque naquele momento você está tendo a ajuda do empuxo. Então, nós temos aí a diferença entre o peso e o empuxo, chamado peso aparente, tá? Vamos fazer uns exercíciozinhos rapidinho, para a gente fixar a ideia aí, ó. Praticando o aprendizado, o exercício referente a essa matéria é... Deixa eu dar uma reduzida na minha participação visual aqui, né? É o seguinte: um cubo maciço e homogêneo com 40 centímetros de aresta está em equilíbrio estático, flutuando em uma piscina com parte de seu volume submerso, conforme o desenho abaixo. Então, vocês estão vendo ali. Tem 32 centímetros para baixo, ele tem 40, né? Então tem 8 centímetros para cima. Sabendo que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, e a distância entre o fundo do cubo, face totalmente submersa, e a superfície da água é de 32 centímetros, então a densidade do cubo é quanto? Já dá para fazer direto aqui, mas eu vou fazer da maneira didaticamente correta, aí depois a gente mostra uma maneira bem de 5 segundos de fazer. Primeira coisa a fazer, calcular o volume do cubo. Como é que eu vou calcular o volume de um cubo? Aresta o cubo. Arestas é o lado, né? Então é 40 vezes 40 vezes 40. 4 vezes 4, 16. Dá 6.400, é isso mesmo? Deixa eu fazer a continha, para não ter problema. 40 vezes 40 vezes 40 dá 64 mil. Aí errei por um zero. 64 mil é o volume desse cubo. Opa! 64 mil, beleza. Aí, pessoal, eu preciso do volume do líquido deslocado. O volume do líquido deslocado é igual a quem mesmo? Ao volume da parte imersa. Então, o que vai mudar? Só tem 32 centímetros de um lado. A base do cubo não vai mudar, né? 40, 40, 40 lá no fundo, né? Certo? Então, o volume aqui vai ser 32 vezes 40 vezes 40. A área da base, que é 40 vezes 40, vezes a altura. Então, o volume do líquido deslocado vai ser... vamos de novo aqui para não... 40 vezes 40 vezes 32. 40 vezes 40 vezes 32. Dá 51.200 centímetros cúbicos. Eu esqueci de colocar a unidade ali, ó. Tá? Já colocarei.
51.200 centímetros cúbicos. Aqui também. Vocês notaram que eu não transformei, né? Porque ele está querendo em grama por centímetro cúbico. Então, eu vou lembrar que o volume... não é volume. Eu vou lembrar que a densidade de um corpo... A densidade de um corpo é igual à densidade do líquido vezes a porcentagem do volume imerso. A densidade do líquido é 1. E a porcentagem do volume imerso? Ora, pessoal, porcentagem de alguma coisa é a razão entre o imerso pelo total. Seria fazer uma regra de 3, mas eu não vou fazer não, já vou fazer direto aqui, ó. É a razão do que está dentro pelo total. 51.200 dividido por 64.000. Que vamos fazer a conta aqui, né? 51.200 dividido por 64.000 vai dar 0,8 vezes 1, né? Então a densidade do corpo aqui, a densidade do corpo é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Olha como é que é bom lembrar desse resultado aqui, ó. Que a densidade do corpo é a densidade do líquido vezes a porcentagem. Não tem que fazer muita conta, não. Então a resposta nossa aí é a letra E, tá certo? Beleza? Muito bem. Dá para fazer mais um, né? Vocês têm paciência aí, vamos lá. O número 9, ó. Depois vocês voltem aí, assista de novo. Eu vou enviar para vocês depois os slides com a resolução, tá? Um corpo de massa em mão meio quilograma está em repouso preso por um fio submetido a uma tensão T, submerso na água de um reservatório conforme a ilustração. No instante em que o fio é cortado, a aceleração do corpo em metros por segundo ao quadrado será... Então é o seguinte, se ele vai cortar o fio, se tem uma tração para baixo é porque com certeza o empuxo está ganhando do peso. E aí para ele não subir tem que ter uma força no fio. Então, além da tração, o que nós temos aqui? Nós temos o empuxo verticalmente para cima e o peso. Ixi, ficou feio. E o peso. Então, pessoal, na hora que corta o fio, as únicas forças que vão continuar atuando é o peso e o empuxo. Só que eu não tenho o valor, né, do empuxo. Do peso eu tenho. Que eu tenho a massa, consequentemente eu terei o peso. Mas eu sei que como isso aqui está em equilíbrio, as forças que puxam para cima têm que anular as forças que puxam para baixo. Então, ó, o empuxo tem que ser igual ao módulo do peso mais tração, né? Porque tem uma para cima, duas para baixo. Como a massa é meio quilograma, mg, a gente vai descobrir que o peso é 5 newtons. Só multiplicar pela gravidade 10, né? Então o empuxo vai dar 7, né? 5 do peso mais 2 da tração, nós vamos ter um empuxo de 7 newtons. Beleza, agora eu vou cortar o fio. Cortou o fio, qual é a aceleração? Segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Como ele vai subir, o empuxo menos o peso. O empuxo, que para cima positivo, para baixo negativo. Ele está subindo, igual a massa vezes a aceleração. E a prova disso é que o empuxo é 7 e o peso é 5, né? O empuxo ganha do peso. Então nós vamos ter agora, não tem mais atração, né? Nós só temos o empuxo que é 7, o peso que é 5, a massa que é meio, vezes a aceleração. Isso vai dar 7 menos 5 dá 2, dividido por 0,5 vai dar 4, pessoal. Então quer dizer que a aceleração inicial que ele vai sofrer ali é de 4 metros por segundo ao quadrado, certo?
Só chamando a atenção porque que ele quer, no instante em que corta o fio. Porque essa aceleração ela vai mudar de valor. Um dos motivos fundamentais aí é que, por exemplo, enquanto o corpo está totalmente mergulhado no líquido, o empuxo vai valer 7. Ele não depende da profundidade, ele depende do volume do líquido deslocado. Então, ele está totalmente mergulhado, então em qualquer lugar que ele estiver, ele vai estar deslocando a mesma quantidade. Só que a partir do momento que ele começa a submergir, o que vai acontecendo? Vai diminuindo o volume do líquido deslocado. E, consequentemente, vai diminuindo o valor do empuxo. Até quando? Até que o empuxo e o peso fiquem de mesmo valor. Aí ele se equilibra. O corpo fica flutuando, né? O peso e o empuxo de mesmo valor ali. Ou seja, o empuxo vai chegar ao valor de 5 newtons, porque o peso não vai mudar de valor. Então vai equilibrar. Tá certo? Então é isso que nós vamos ter. Então é por isso que essa aceleração é enquanto ele está totalmente mergulhado. Depois não. Depois vai ter uma redução, por quê? Porque o empuxo vai equilibrar com o peso até que a aceleração chegue a zero e ele flutua. Tá bom? Ó, acho que já a gente vai parar por aí, né? Porque a teoria, esses dois exercícios são fundamentais, é o que eu queria justamente mostrar para vocês, tá? Beleza, a gente continuará então a semana que vem, tá? Hoje é dia 21/9, segunda-feira. Vocês estão assistindo essa aula após a prova, né, de terça-feira, tá bom? Então um grande abraço aí. Até mais.